Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês vão assistir essa aula. Bom, a aula de hoje é sobre um novo assunto, urbanização. Não preparei um slide muito complexo, só aí com o título da aula de hoje, porque é uma aula bem teórica e é uma aula introdutória. Então, vamos para a primeira questão, né? Antes de mais nada, antes de falar de urbano, que seria um fenômeno mais atual, a gente tenta compreender como se deu aí as cidades, né, a formação das cidades. O ser humano ele era nômade, ele caçava, né, em outros lugares o que ele não tinha em determinado outro lugar, e nisso ele se deslocava. Só que conforme eles passaram a cultivar, né, produtos alimentícios, produtos não, né, componentes alimentícios, ele passou a fixar a residência nesses lugares, geralmente próximos de rios, né? Já que a água é um fator muito importante para onde a população vai residir. E aí, nisso, a gente diz que as cidades começaram a surgir. E algumas cidades não surgiram só de forma espontânea, elas foram planejadas. E aí tem cidades, por exemplo, que foram planejadas para fins religiosos, como é o caso do Vaticano. Cidades foram planejadas para ser centro administrativo, como Brasília. Então, as cidades hoje em dia a gente entende que elas não só surgem de forma espontânea, simplesmente porque as pessoas começaram a se agrupar, começaram a cultivar, mas também com algumas finalidades, né? E são várias. Bom, conforme teve desenvolvimento da cidade, algumas passaram a ter um fator mais atrativo do que outras. E nisso, elas passaram a ter uma importância maior, passaram a ter mais gente, passaram a ter mais oferta de produtos, de serviços, isso fazendo dela uma cidade mais influente do que a outra. E aí entra algumas classificações que a gente diz que é uma hierarquia urbana. Tem a metrópole, que é aquela cidade que tem uma importância cultural e econômica muito grande, né, como é o caso da metrópole do Rio de Janeiro. Megacidade, aquelas cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, como é o caso de Xangai, lá na China. Tem a megalópole, que é quando junta aí várias metrópoles, duas ou mais, né? E é o caso de Nova York e São Francisco, estão se mesclando aí duas grandes metrópoles que estão se formando uma megalópole, né, em função de proximidade, porque as duas estão se tornando aí tão dinâmicas entre si que elas passam a ser uma coisa só. Bom, cidade global, aquela cidade que você encontra de um tudo, né? De um tudo especializado, é onde estão os palcos, né, de grandes eventos, onde se tem oferta de serviços também especializados, geralmente tecnologia de ponta. Tóquio, São Paulo também são duas cidades como exemplo. Conurbação é quando há um grande conglomerado, que aí você não sabe nem quando um termina para o outro começar. São municípios que estão muito juntinhos também, são vizinhos, que formam aí uma continuidade. Tá? É o caso da Baixada Fluminense. Muitos municípios estão tão próximos que às vezes a gente não sabe quando termina Queimados para Nova Iguaçu começar. É um exemplo. Bom, outro fator também é a palavra urbanização. O que vem a ser urbanização? Aí entra o assunto do nosso interesse. Urbanização, gente, é quando a população da cidade passa a ser maior que a população do campo, né, do rural. E nisso, o fator que mais pesou foi o êxodo rural. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Êxodo rural é a saída da população do campo para a cidade. E aí a gente pensa, poxa, mas por que a população dos campos sairiam para ir para as cidades? Primeiro porque, geralmente, conforme teve a modernização no campo, se teve aí uma concentração de terra, né? Grandes proprietários, e vocês viram isso em agricultura, em setor primário, grandes proprietários aí concentrando muitas terras, então sobra terra para quem, né? E aí outro fator também foi, conforme o campo ficou muito moderno, passou a despedir pessoas, né? Porque se passou a usar máquinas, né? Passou a usar tecnologia em detrimento aí da força humana, que seria mais custosa. E aí essa população, junto a esse fator, né, pouca terra e nenhum emprego, junto, né, a melhorias de vida que você pode encontrar na cidade, mais acesso a serviços, a educação, né, a saúde, enfim,
essa perspectiva de uma vida melhor foi um fator primordial para que se buscasse aí sobreviver, né, viver nas cidades. Bom, a aula de hoje é bem simplesinha, tá? É uma aula introdutória. Na próxima aula a gente vai falar sobre esse processo no Brasil, beleza? Se cuidem e tudo de bom aí para vocês.